tudo bem? Aqui quem fala é a Helena. Oi, meu nome é Ana Helena. E eu sou a Alice. Hoje, no podcast do Year 7, iremos falar um pouco sobre a importância da beleza da mulher. Nós iremos falar sobre esse assunto porque é muito importante a mulher se valorizar e se sentir amada de todos os pontos. Bom, e pra gente falar desse assunto, a gente trouxe uma convidada especialista, não é mesmo? Bom dia, meninas. Eu sou a Carol e eu tenho um salão de beleza que chama Bioma Carol Maia. Bom, então, pra de fato a gente começar esse podcast, vamos fazer umas perguntinhas pra você. Ok. O que significa beleza pra você? Beleza é tudo aquilo que agrada os olhos. Então, quando você olha uma pessoa bonita, você sabe que ela é bonita. Quando o cabelo dela tá bonito, você sabe que ele é bonito. Quando você olha uma casa bonita, você sabe que é bonito. Então, a gente nasceu sabendo o que é beleza. Então, para mim é isso. Tudo que agrada os olhos, para mim é beleza. E qual é a relação entre beleza e autoestima? O que você acha que elas têm em comum, assim? Quando a pessoa ela se olha no espelho e ela se encontra e ela gosta daquela imagem que ela vê, ela é uma pessoa mais bem-humorada, ela tem vontade de sair. Eu falo que ela até trata melhor as pessoas. Quando ela se olha, ela se sente feia, ela já não rende tanto no trabalho, ela já não quer sair de casa, ela tem dificuldade, de repente, para arrumar um namorado, né? Ela se sente mal e ela não tem tanta vontade de fazer as coisas. Quando lá no salão, quando eu faço uma maquiagem ou faço um cabelo, dá para ver como que a pessoa ela se transforma, né? De sentimento, assim, quando ela se olha no espelho e ela gosta daquilo que ela vê. Então, eu acho que é uma relação muito importante, assim, uma coisa com a outra. Então, quando você atende suas clientes, você acha que quando você percebe, tipo, a percepção do humor dela, do jeito que ela, tipo, olha, você acha que você, tipo, fica satisfeita com isso? Sim, muito. Você vê que você fez a diferença naquele dia para aquela pessoa, Você se né? sente feliz por isso? É, uma agente de transformação. Foi exatamente por isso que eu escolhi essa profissão. Então, como a mídia e as redes sociais influenciam a nossa percepção de beleza pra você? Eu acho que hoje em dia tá um pouco preocupante essa parte de rede social, né? Porque eles colocam uma perfeição muitas vezes inalcançável. Então, hoje a gente tem muita edição de foto, preparação de foto. Um exemplo é eu faço cabelo. Então, quando eu vou fotografar esse cabelo, eu preparo aquela cliente, eu faço uma escova, eu faço um babyliss, a gente faz uma maquiagem, pega uma iluminação correta, usa spray, a gente monta aquela foto. E nem sempre aquela foto é a realidade do dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado A gente acha. com a realidade do que é postado, do que é mostrado como um padrão, e muitas vezes não é o seu padrão. Então, às vezes, isso pode dar muitos problemas emocionais até em cliente, de buscar uma coisa que talvez não é real. E ficar se acostumando com uma coisa que não existe, né? E achar. Exatamente. De querer viver dentro de redes sociais. Acha. É. Como você acha que o conceito de beleza mudou ao longo das gerações? Eu acho que padrão sempre foi mudando ao longo do tempo. Então, se a gente pegar na década de 60, de 70, era um tipo de corte de cabelo, era um tipo de maquiagem, e vai acompanhando com essa evolução das pessoas, né, de geração em geração. Hoje eu acho que tá tudo muito livre, assim, as pessoas, tem gente que anda com roupa e look dos anos 80, por exemplo, e hoje tem gente que usa o cabelo colorido, raspado, enfim, eu acho que tá muito, Livre. muito livre. Eu acho que não tem tanto um padrão, assim. Hoje as pessoas estão fazendo o que se sente bem. Sim. E quais são os produtos e dicas que você não costuma indicar para seus clientes? Eu sempre falo para meus clientes, nunca fazer nada sozinho em casa. Às vezes vai procurar em vídeo como cortar franja, eu sempre arrumo franja lá no salão. Sempre aparece gente que foi cortar sozinha e deu errado. Não pintar o cabelo sozinho em casa, sem a dicas de profissionais. Então, sempre procure indicação do seu maquiador, do seu cabeleireiro, né? Se for fazer algum serviço sozinha, mas sempre com alguma orientação. Sempre quando você vai fazer alguma coisa sozinha, sem essa orientação, acaba dando errado. Pegar a dica, né, gente? Bom, então, agora outra pergunta para finalizar. O que você sente em cuidar das pessoas, assim? Sentimentos que você sente, tipo assim, em vendo você cuidando, assim, da pessoa, fazendo ela feliz. Eu vou te responder essa pergunta
te falando do início da minha trajetória na beleza. Eu estava num momento muito difícil, eu tinha sofrido um acidente de carro, eu estava me sentindo muito feia. E aí eu me olhava no espelho e eu não gostava nem de me olhar no espelho. E aí eu comecei a buscar dicas na internet de como eu poderia fazer uma maquiagem, porque eu não sabia fazer nada. E eu vi uma moça, que inclusive ela tem o seu nome, ela é maquiadora e ela estava se arrumando. E ela fez o cabelo dela e ela se maquiou, ela fez um tutorial. E quando eu vi aquilo, em que ela se transformou, eu decidi que naquele momento eu queria fazer aquilo pelas pessoas. Porque foi uma transformação na minha vida. Então eu saí de um momento muito ruim, tanto fisicamente, de me achar muito feia e começar a me achar mais bonita, com a beleza, com a maquiagem. E eu queria levar isso para as pessoas também. Eu queria que elas se sentissem melhor olhando para si mesmo. Então foi uma coisa que você queria passar, esse sentimento que você sentiu. Exatamente. Então é realmente transformador. Entendo. E eu me sinto muito bem poder oferecer isso para as pessoas, né? Dela se olhar no espelho e se gostar muito daquilo que tá vendo. É uma coisa que você realmente quer continuar em. Exatamente. Então, acho que esse é o momento que todo mundo estava esperando, tanta gente quanto vocês, né? Eu espero. Que dica que você daria para quem está nos assistindo? Que dica? Você tem alguma preferência, dica de cabelo, dica de maquiagem? Eu acho que podia ser, pode ser dos dois, mas mas eu acho que como você trabalha mais com a área de cabelo, eu acho que de cabelo seria mais legal. Uma dica que eu dou muito para as minhas clientes, e a gente prega muito isso lá no Bioma, que é cabelos saudáveis, né? Uma coisa que eu vejo muito, que estraga muito o cabelo, mais do que química, é o uso de ferramenta de calor. E eu falo, não adianta, né? Mas o uso do secador, de babyliss, de chapinha, estraga mais os cabelos do que química em si. Então, uma dica que eu dou, além de usar um bom protetor térmico, é usar o mínimo possível se você quiser ter cabelos saudáveis. Mas mesmo passando produtos que protegem o cabelo, estraga o cabelo mesmo assim? Estraga. Se você pensar, um secador ele tem uma temperatura média de 180 a 200 graus. Uma água ferve a 100 graus. Você não consegue colocar o dedo numa água que está fervendo. Imagina o cabelo. Você imagina o cabelo. E agora vocês percebem como é importante saber sobre a beleza de outro ponto de vista? Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela atenção, guys. Fiquei muito feliz. Também ficou super feliz por você ter vindo, por ter dado também essas dicas maravilhosas, tanto pra gente quanto pro nosso público. Prazer foi meu. E esse foi nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando para mais dicas como essas.